Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Sejam bem-vindos. O teste do estádio. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro vão a jogo do Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. Em meio à tempestade provocada pela divulgação das conversas entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol, será que a dupla foi aplaudida ou vaiada, hein? Veremos. Presença de Anitta. Roberta Miranda parabeniza a cantora e Pedro Scooby pelo lindo presente do Dia dos Namorados, uma gravidez. E sabe o que a Anitta disse a respeito? Me erra! Com vocês o maestro, às vésperas de completar 79 anos, João Carlos Martins se prepara para vários espetáculos, entre os quais um concerto ao lado, sabe de quem? Sabe de quem? Esse aí é do esporte, hein, Vini? Hã? De quem? De quem? Essa aí é do esporte. Você sabe quem fala isso, né? Sim. Pois é. Luiz Roberto. Não, meu cara. Sabe de quem? Sabe de quem? Aqui, ó. Brasileira. Vai ser um prazer esse papo. Vamos lá. Depois de evidências aqui para animar esse nosso início de Morning Show, eu lhe pergunto, Paulinha, qual a nossa hashtag de hoje? Querido Edgar Piccoli, hoje vamos para os assuntos mais comentados deste país com a hashtag JC Martins no Morning. Você pode mandar sua pergunta para o maestro, participar opinando a respeito dos assuntos do programa. Vamos para os TTs. Maravilha. Comentar aqui o Morning Show no Twitter. Hashtag JC Martins no Morning. Fechado. E olha, com a gente hoje aqui, o prazer da presença deste comentarista, esse analista político, Alexandre Borges, que eu conheci no evento de música. Eu sempre lembro dessa história quando a gente tá junto. Há 10 anos, né? 10 anos. 2009. O Caio continua doente, o Alexandre tá aqui para falar sobre os temas políticos do programa. Vamos com tudo. Vamos embora, Alexandre. Bem-vindo, hein? Eu que agradeço o convite, obrigado, vamos que vamos. Vamos lá, olha, outra maneira de você interagir aqui com a gente no Morning Show é pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. Pode ficar à vontade aí para comentar qualquer coisa hoje, tá liberado, tá bom? Pega alguma pauta, alguma conversa do programa, algum assunto aqui, tema desse Morning Show, comente pra gente mandando mensagens, lembrando em vídeo, 11 931 17 1009. No mais, para nos acompanhar em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Também acesse o nosso portal jp.com.br, também o nosso canal no YouTube. Olha quantos jeitos, quantas as maneiras de vocês nos acompanharem aqui no Morning Show. E também pelas mídias sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook. Aliás, dê uma passada pela nossa página, deixe o seu joinha, que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir as portas desse Morning aqui com essa que talvez seja a notícia mais importante do dia. O Brasil parou, a internet quebrou, não se fala em outra coisa. Ou melhor, só se fala em outra coisa. Ou será uma não notícia? Não sei, mas vamos lá, eu passo a bola pra você, Paulinha, e lhe pergunto, Anitta está grávida? Não, Edgar! Que coisa louca! Mas por um momento a internet imaginou que sim. Porque a Roberta Miranda, Ed, que é muito fã de Anitta, resolveu fazer um post homenagem, né? Pôs ali uma foto de Anitta e Pedro Scooby, uma foto bem bela, que eles tiraram em Bali, certo, com a seguinte legenda. Todos sabem que gosto muito da Anitta. Quero ser a primeira a parabenizar ela ou eles pela gravidez. Presente lindo do dia
dos namorados. Bom, Edgar, as pessoas começaram, o quê? Não, pera, não, calma, não. Será? Aí, claro que foram lá E eu não tô perguntar pra própria Anitta, né? Tipo, Anitta, você está grávida? Deve ter começado a chover lá, pergunta pra ela, até que ela foi pros stories e postou esse vídeo. Edgar, tem o vídeo aí, Murilo, pra Vamos lá. passar? Manda aí pra gente, Murilo. Anitinha meio chocada a respeito do que estava sendo dito. Parece que o vídeo não tá pronto. Então eu vou ler pra vocês aqui o que ela falou. O que é que tá acontecendo, gente? Eu tava dando uma entrevista, saí, fui pegar meu telefone, todo mundo perguntando se eu estou grávida. O que tá vendo? Vocês estão tudo doido, né? Me erra, pelo amor de Deus, hein? Tô cheia de coisa pra fazer, cheia de show marcado e vocês ficam inventando esse negócio pra mim. O que é que tá vendo? Alguém me explica. Quer dizer, ela não tava entendendo nada da onde que veio essa história da gravidez. Aí a Roberta Miranda percebeu. Alguém avisou ela, tipo, não tá grávida não, gente. Aí ela fez um outro post que esse tá lá no Instagram dela agora, dizendo: sorry, Anitta, foi sem querer, coloquei que você estava grávida. Ai, meu Deusinho, amo você, Anitta. Então eu não sei de onde que ela tirou essa, se ela acompanhou essa viagem romântica e pensou, aí tem... Aí tem, nossa, era cedo demais pra saber que tá grávida. A viagem acabou semana Pois passada. é. Eu não sei como que ela chegou nessa conclusão, qual foi a Será que é matemática? porque na foto a Anitta podia estar com uma barriguinha e o Scooby com a mão próxima? Não sei, é uma- mas ela tirou ela tirou uma conclusão que foi só ela, entendeu? Que tirou Claro, essa ela quis dar uma conclusão. agitada. Ô, Roberta- Você conhece esse meio, Fefito? Conheço. O Roberta Miranda fez o que muita gente se faz. Fofoca. Que é diferente do jornalismo de celebridades. Porque o jornalista de celebridades apura. Pega o telefoninho, vai lá ligar pra saber se é verdade ou não. Essa é a diferença da fofoca. A fofoca você ouve e você passa para frente. Roberta Miranda não teve a preocupação de checar. Será que foi isso? Eu não sei o que dizer, só sei sentir, como diria ela no Twitter. Mas o fato é que ela está muito bem com o Pedro Scooby e Dona Anitta, tanto que Scooby foi ontem para o México fazer uma surpresa para a Anitta, gente. Scooby foi para Portugal depois de Bali, passou uns dias com os filhos, foi pro Rio de Janeiro e agora foi de surpresa pro México, onde está a Anitta gravando alguns programas de TV. A gente sabe, inclusive, que ela é jurada do La Voz, que é o The Voice do México. Já postaram até foto, agarradinho, já teve pétalas de flores no hotel, já vão velas, uma coisa louca, gente. Uma lua de mel antecipada, assim. E aí, a Anitta, já que estávamos falando de gafes nas redes sociais, a Anitta gerou um novo digital influencer. Pai Nito? O Pai Nito. Eu tô meio fã do Pai Nito. Pai não vou Nito mentir. é o pai da Anitta, Mas entendeu? ele não era conhecido, ele veio a público agora, nessa viagem. Essa É. viagem que começou a desenvolver esse talento dele. Certo. Eu amo que o Alex Boyd tá fazendo aquela cara de quem tá se entretendo Quem é muito. Pai Que Nito? Não, fauna! Ah, Você sabe o que eu Você tava como pensando? carioca da Não, gema, mas sabe o que eu tava Alexandre pensando Boyd? aqui? Porque eles estavam falando que a viagem foi pouco tempo. Mas eu sou velho o suficiente pra lembrar que bastou uma noite da Milene Domingos com o Ronaldo, né? pra É verdade. Pra rainha das É embaixadinhas verdade. engravidar, não foi? É verdade, Bem é lembrado, verdade, bem bem lembrado. lembrado. Mas o Pai Nito, gente, é o pai da Anitta e ele ficou famoso agora, quer dizer, oficialmente famoso, porque ele foi pra Indonésia com ela e o Scooby. Foi lá de vela, né? Ele e uma amiga. E aí ele criou um perfil nas redes sociais, já tem tipo 500 mil de seguidores, que é o @painito. E aí ele resolveu fazer um texto para envergonhar a filha, né? Porque é aquele momento, desvergonhar alheio. Ele disse o seguinte, até mandei o print aí pro nosso e-mail, Bruno. Nosso amigo Von Kilzer diz que a vida amorosa da minha filha é igual Game of Thrones. Quando a gente se acostuma com o personagem, ele cai. Se bem que tem uns que ela arrumou que a gente gostou quando caiu, porque tá amarrado, livramento. Olha aí, indireta pra aquele ex lá do livro do Léo Dias, provavelmente. Agora já avisei que da primeira vez eu fiquei na minha. Mas se ela cair com meu parceiro Scooby de novo, vai arrumar um problema feio com o pai dela. Valeu, meu genro. Olha aí. A Anitta não gostou, não. Chegou lá, vocês me permitem falar um palavrão? É um palavrão que todo mundo fala, vou ler o que a Anitta falou. Ela falou, meu Deus, pai, apaga essa merda. Foi lá e comentou. Deixa Teve que vergonha. deixa que eu cuido disso. Mas eu não me lembrava de que o Pedro Scooby e a Anitta tinham namorado antes. Ah, não não, me lembrava é que disso. Na primeira separação do Pedro Scooby com a Luana Piovani, Rolou eles Ele tiveram saiu um com a Anitta. teretetê, entendeu? Ah, eu não ficada. sabia disso. Pra mim foi tipo não revelação. foi um namoro, foi mais, sei lá, uma carimbada, assim, Caso. sabe? Tipo uma fé, Entendi. um flerte. Entendi. E aí, a gente continua falando desse caso todo porque essa é a novela do momento, né, gente?
O mundo artístico vive de novelas. Aí a novela do momento é esse triângulo amoroso entre Luana, Anitta e Pedro Scooby. Porque Luana Piovani foi ao Instagram desabafar. Acabou a Luana Paz e Amor, que dizia que tava muito feliz com o amorzinho deles e tudo mais. Acabou. Deu unfollow, parou de seguir o Pedro Scooby. E aí, meu filho, fez uma tatuagem que tá escrito gratidão nas mãos. Essa tatuagem que você tá vendo aí. E aí ela foi falar, porque gratidão, porque eu venci, sigo vencendo, porque ela supera as coisas e tudo mais. Mas o que interessa mesmo, gente, é que quando ela disse isso, ela disse porque ela falou que o Scooby não agregava em nada pra ela. Ah, bom, aí começa essa briga pública, aí já... Até agora tava divertido isso aí, Fefito. Pois é, ela disse o seguinte, olha só. Sigo tendo coragem de dizer o que penso sem medo do que falar de mim. Tive coragem de mudar de país, me livrar de um companheiro que não agregava, mesmo estando num momento delicado de adaptação e limitações físicas, porque ela teve um probleminha no joelho. Ou seja, ela declarou guerra ao Scooby oficialmente, parou de segui-lo e disse que ele não agrega em nada. E aí o que é que o Scooby fez? Se abalou? Não. Parou de seguir a Luana também? Pronto. Agora, pronto. Cada um vive sua vida e pronto. Que vive sua vida, eles têm filhos pra cuidar. Não, agora é uma bem. torta de climão todo domingo? Não, mas beleza, aí cuida do filho, independentemente da relação que eles tiverem, vai ser assim, não é? É, mas olha, tem uma coisa, até falei isso na TV ontem. Brigar, todo casal briga. Em público, entre quatro assim. paredes, agora em público, É nas redes isso aí, sociais. é isso aí. É constrangedor. É Porque agora ele vai chegar na casa dela lá em Portugal pra ver os filhos e vai dizer o que é: oi, tudo bem? Continuo não agregando, né? Mas e aí? É. Vim dar uma forcinha. Acho esquisito essa novela em público aí, mas tô amando. Tô aqui, ó, comendo pipoca. Bora lá, girando o assunto aqui no Morning Show. Ontem, só para variar, tivemos mais um dia agitado na política. O site The Intercept Brasil publicou trechos completos de diálogos atribuídos a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Em uma nova conversa, o procurador da Lava Jato diz que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, apoiou o então juiz federal numa queda de braço com o ministro Teori Zavascki. Outra notícia, segundo o Estadão, ataques de hackers atingiram pelo menos 10 autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Entre elas estão o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a juíza substituta, a Gabriela Hart. Vamos lá falar com Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. O cenário tá meio distópico, é o mundo real aprendendo com as séries da Netflix, Trindade. Bom dia. Pois é, muito bom dia. Ontem uma colega minha, Denise Rotenburg, me disse que o astrólogo revelou que a carta da semana é revelação. Ou seja, essa Olha! Peraí, Zé. essa Peraí. será uma semana... Peraí. Fim de novela, congela na cara do Zé, assim. Peraí, tum. Zé. Ô, Zé, quando você fala o astrólogo, a gente só pensa numa pessoa. Será que eu tô certo? Olavo de Carvalho mexeu nas estrelas pra dizer esta pérola, foi isso? Ah, não, mas desculpa, ele não pode mais ser astrólogo. Agora ele acredita em terra plana. Ele Como é que uma pode. coisa continua Não. comunicando com Não, outra? isso é uma falácia, Fefito, não fale isso. Vai lá, Nas Zé. horas de folga, astrólogo. O Rob. Outros é pensólogo e outros ólogos aí que Olavo é. Olha, a história então é a revelação da semana. Há uma expectativa muito grande no mundo político do que virá. Ontem, novidades indicaram ali, Edgar, de que os diálogos vão muito além e isso acabou mexendo muito no mundo político. E no dia em que a bancada do governo, os líderes governistas comemoravam a vitória na liberação de emissão de quase 250 bilhões de reais, aí em seguida veio a aprovação no Senado Federal de um decreto que cancela o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre liberação de armas, mudança no porte e posse de armas. E em seguida a reforma da Previdência, que está dominada pelo Centrão. Então a bancada do governo não está reorganizada, não. Vamos lá, Alexandre Borges, já vou começar aí a abusar de você aí. Vamos que vamos. Vamos falar sobre isso aí. É. Bom, é mais um trecho aí envolvendo agora um nome do Supremo Tribunal Federal, a juíza substituta, como eu falei, Gabriela Hart também. O Fefito falou de novela dos artistas, né? Mas a gente segue agora capítulos e estamos no aguardo para saber Gabriela, famosa pela frase: se continuar nesse tom, nós vamos ter problemas pro Lula. Bem lembrado, bem lembrado. É uma coisa que ainda espera-se muito mais, né? Que seja revelado muito mais para que, de fato, o que está sendo alardeado ou se efetive ou se revele um tiro na água aí, enfim. Pois é, eu
primeiro, queria dizer que eu sou daqueles céticos chatos que querem ver o material original. Ok, o Intercept está publicando, eu tenho acompanhado, vi ontem a entrevista do editor do Brasil, o Leandro Demore, enfim, que eu fui descobrir que me bloqueou no Twitter. Eu achei. Um abraço, Demore. Eu não sei por que você me bloqueou, nunca discuti com você, mal sabia quem você era, mas um abraço. Descobri ontem que ele me bloqueou no Twitter. A gente só bloqueia quem é bruto, quem xinga. Peraí. Mas é. O Alexandre é um cara diplomático. Imagina, nunca discuti com ele na vida, mas enfim, não tem problema não. Eu, de qualquer jeito, tenho reservas a esse material, quer dizer, aquela história, la garantia sou eu, quer dizer, a garantia que o material é correto é o quê? É da palavra de quem publicou, então, é do hacker, entendeu? Enfim. Mas as pessoas que estavam envolvidas nesses vazamentos, o Moro e o Dallagnol, já não deram a entender que o material era deles Sim, mesmo? Quer dizer, a primeira reação deles foi meio, isso não é assim e tal. Com o tempo, com os dias, passando 2, 3 dias, eles já começam a dizer, porque o próprio Moro, você deve lembrar, uns dias atrás, disse que teve o celular hackeado. Então ele não nega. Também, e o site também não diz direito o que tem. Está revelando aos poucos. Hacker, né? Oi? E nem se foi um hacker. Nem se foi um hacker. A gente tá aqui presumindo especulando. porque eles não falam. Porque qual é a fonte. o próprio Telegram disse que pode não ter sido hacker, pode ter o sido Telegram disse que não foi. Aí vê que o Moro clicou ali numa pop-up esquisita pra ganhar, sei lá, algum dinheiro ou ver alguma coisa que aquela tia da gente faz e deu nisso, ou esqueceu logado no computador. Aliás, deixa eu aproveitar só pra corrigir uma coisa que eu já falei aqui, e aproveitando o seu ensejo, que você disse que tem muita coisa ainda sendo depurada. Eu acho, muita gente tá condenando o Intercept porque não soltou tudo de uma vez. Eu acho que tem que ter um cuidado ao soltar tudo de uma vez, jornalisticamente falando, enquanto jornalista mesmo. Porque é muito material. Eu falei aqui, inclusive, que eram 1.600 horas, mas não, são mais de 1.600 páginas de material pra ser lido e pra ser depurado e tudo mais. Estão fazendo um trabalho ali de separar o que é de foro íntimo e o que é de interesse público. A justificativa deles, eu vi, mas eu acho que nós podemos questionar a justificativa. Sim. Porque você pode fazer... Por exemplo, o que o Julian Assange faz? Ele recebe, ele solta tudo, não quer nem saber. E sai coisa íntima, sai coisas... Sai tudo. Eu não estou dizendo que está certo, mas é uma opção que o Wikileaks tem. Tudo que ele recebe, ele solta no dia, na hora, e que se dane, né? Ou então você pode falar, não, eu vou levar 2 anos para ler isso aqui, mas vou continuar no dia que eu terminar, selecionar. Agora, o que está acontecendo? Nenhuma coisa nem outra. Recebe-se o material e fica soltando em doses homeopáticas. E fica aquela nuvem. Olha, eu tenho mais, hein? Olha, eu tenho coisa aqui. Entendeu? Aquela briga de namorada, eu tô sabendo umas coisas, você chegou tarde, sabe? Você não sabe direito contra o que você está lidando, entendeu? Então, e o país parado, quer dizer, você tem um ministro da Justiça, você tem um monte de autoridade, sem saber, porque se joga no ar que são 2 anos de conversa. Eu não sei vocês, eu não lembro de tudo que eu falei no WhatsApp em 2 anos, enfim. Então, o sujeito bota no ar, eu roubei 2 anos de conversa sua do celular e fica esperto aí, que, entendeu? É difícil. O Alexandre... vai lá, completa, por favor. Então, assim, além do que, eu não vou nem entrar, nem questionar a boa-fé do pessoal do Intercept. Eles podem ter recebido o material, estão trabalhando, mas o próprio material que eles receberam foi editado, tem alterações, isso precisa ser periciado. Você tem um filtro jornalístico da relevância da matéria, mas você tem uma perícia técnica de alguém de TI, de olhar se aquele material original realmente está na íntegra, se não está, se foi adulterado, porque você não pode automaticamente confiar na palavra da sua fonte, ou do hacker, ou seja lá o que for. Tanto que, e aí é bom também, só para concluir essa primeira parte, a gente lembrar que o próprio Glenn, não confundir com Glaze, né? O próprio não é Hoffman, é Greenwald, exatamente. O próprio Glenn foi revelado uma conversa dele com a Globo. Ele tentou levar essa matéria para a Globo, dentro dos padrões dela, falou, bom, então a gente precisa ter acesso. O que é, e aí ele teve uma reação estranha de, então não, e tal. Depois saiu queimando a Globo numa outra entrevista. A Globo soltou uma nota que eu achei até muito bem escrita, respondendo à altura. Então tem uma nuvem aí que coloca as autoridades, algumas das mais importantes do país, ali meio na marca do pênalti, sem fazer trocadilho com o Moro que foi pro estádio ontem, com a camisa do meu Flamengo, que aí também... Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta bem rápida? Peraí, Vitor, segura um pouquinho, só pra em frente a alguma coisa que você falou, Alexandre, a gente tá falando o quê, talvez ali? Quando você falava, eu pensei, monopólio da informação.
ok, quem tem o furo, quem tem a notícia, trata essa notícia da maneira que lhe convém, Isso. de alguma maneira. O álibi aí talvez fosse acreditado ao fato de que o próprio Glenn demonstrou um cuidado. Eu não quero expor, que nem você falou, o Assange vazou tudo, então coisas pessoais, então ele tá tendo um cuidado, segundo o que ele diz. Segundo o que ele diz. De não expor intimidade, coisas que não tenham interesse republicano, enfim, da República. E sendo isso, parabéns pra ele. Sendo isso, se isso Sim. se confirmar, parabéns pra ele. Agora, essa perícia que você fala cria também uma curiosidade muito forte com relação a outros materiais que compõem esse acervo aí. Áudio, por exemplo. Áudio é uma coisa, mais facilmente identificável. A voz do Moro é uma voz bem típica aqui no programa. Inclusive, a gente tem aqui o nosso Sérgio Moro, que fala sobre isso. Fala, Conge. Não falo. Não, mas o áudio... Meu amigo André Marinho faz um Sérgio Moro perfeito. inclusive. Chama o André. A cautela, Perfeito. eu acho a cautela, o ceticismo que você... É um cuidado que a gente deve ter. Porque até então a gente tem a possibilidade de algo muito grave que deve ser Sim. investigado, não é? Posso colocar uma pergunta para Alex? Ontem a gente Fala, teve... Zé. Desculpa, Pepito, peraí, só um minuto. Fala, Zé. Olha, Edgar, isso aí é o debate do momento, né? O assunto que chega no Salão Verde, nos plenários e tal. E essa disputa do que é mais importante, se é o conteúdo do vazamento, né? Os diálogos ou o vazamento, é uma guerra. Está sendo travada aqui uma guerra em torno disso. Existem duas propostas de CPI. Uma do Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, do PSL, que tenta fazer uma CPI para investigar o vazamento. Uma inocência, como se fosse possível combinar o resultado de uma CPI ou um plenário de uma CPI. Do outro lado, a oposição que quer investigar só os diálogos e a Lava Jato por dentro, né? Eu acho que é essa realmente a disputa do momento. E há diálogos de todos os tipos, inclusive íntimos. Sim. Aqueles comentários que as pessoas fazem, né, No no churrascão. momento privado. Né? Isso. Eu acho que nem casamento sobrevive com a quebra de sigilo assim. Né? Tá certíssimo. O meu sobrevive, Zé. arrasou. Pode quebrar o meu, Zé. Não, o que eu ia falar tem um pouco a ver com o que o Zé levantou, inclusive. Porque ontem eu fiquei meio constrangido com um espetáculo promovido lá entre os congressistas, porque o Daniel Silveira, do PSL, propôs convocar Do Rio o de Glenn Janeiro. Greenwald para prestar esclarecimento sobre esses vazamentos. Aí E percebeu aí, que era um tiro no pé? quando a oposição começou a votar a favor para que ele fosse lá, quis Ai, tirar a ué. proposta e falou, não, porque se a esquerda votou a favor, não deve ser algo bom, vamos tentar tirar da pauta. Eu queria saber, o que pra mim é constrangedor, porque só mostra que ninguém pensou antes de propor uma coisa, e eu acho que o Glenn pode vir a esclarecer mesmo. Você é a favor ou contra? Era isso que eu queria te perguntar, convocar o Glenn Greenwald para esclarecimentos. Eu acho ainda tudo muito precipitado. Minha posição, falei isso ontem no Pânico, falei isso ontem no 3 em 1. Porque, por enquanto, o que a gente tem é apenas as matérias do Intercept, a gente não tem o material original, e o país já está querendo fazer CPI, que foi pegando carona no que o Zé Maria falou. Quer dizer, o tamanho da gravidade que é você parar o ministro da Justiça, parar a Lava Jato, botar todo o país inteiro parado por causa de uma matéria que você não tem nem e nós não estamos... E eu não estou querendo nenhum demérito ao Intercept, mas não é exatamente mídia mainstream, assim. Quer dizer, é um site que tem uma posição política bem clara, e eu acho bom que tenha também, acho super válido, eu tenho, eles têm, não tem problema nenhum. Eu respeito mais quem se abre e diz claramente qual é a sua visão de mundo, qual é a sua posição ideológica. Mas também não ser mainstream não é exatamente ser algo que deponha contra, né? Porque na direita, por exemplo, tá um monte de gente citando mídia alternativa o tempo todo, como, sei lá, Terça Livre, Marreta Urgente, e vários outros sites que muita gente nem tem conhecimento e usa como fonte séria. Não posso nem Então, tocar não são nesse mainstream. assunto, que um dia eu fui questionar isso, eu apanhei pra caramba, então... Mas ele tá certíssimo em questionar, inclusive, Alex. E aí, O que é enfim. imprensa livre. Depende do que é bom pra você, né? Mas então, assim, o que eu tô te falando... Não, mas tanto que nós estamos repercutindo a matéria Sim. do Intercept. Eu não tô falando para descartar, mas eu acho que nós temos que ter um ceticismo natural de quem não viu o material original. Não, o material todo. Né? Quer dizer, tudo que a gente tem até agora é a palavra do pessoal do site. Ok,
vamos confiar desconfiando. Só isso, é aquele ceticismo natural. Tipo assim, porque eles também podem ser, vá lá, enganados na sua boa fé. Eles também podem ter recebido um material adulterado e não terem conseguido periciar e talvez serem levados a erro por um hacker, alguém mal intencionado. Hoje em dia, aliás, isso é uma coisa muito desse ano, dessa nova, vamos chamar de nova política aí que a gente está vivendo. Toda hora a gente do jornalismo escuta uma história da política e aí o pessoal, a primeira tendência é, corre para publicar, e você fala, peraí, já saiu no Diário Oficial? Porque senão, hoje a gente está vivendo uma era de muita pegadinha, né? Lembra aquele caso da Eliane Cantanhede falando da demissão do Vélez Rodrigues, né? Que ela deu a queda do ministro e a gente ficou com a impressão que o ministro teve uma sobrevida de 2 semanas só para sacanear a Eliane. Foi bem isso. Não é? Então, assim... Nunca se sabe. Pois é, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa era que a gente está vivendo para já sair assumindo como verdade coisas que a gente recebe, que a gente ouve, porque tem gente que tem um investimento nessa coisa da fofoca, do fake news, de pegadinha, de espalhar uma notícia para depois desmentir, para exatamente tirar a credibilidade de quem dá aquela notícia. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. Claro que é possível que essas conversas sejam verdadeiras? É perfeitamente possível. Mas até o momento, a única coisa que a gente tem é a palavra do blog, que não mostra a fonte, que não mostra o material primário. O material primário não foi periciado por uma fonte independente. Então, ok, benefício da dúvida, mas... cautela antes de parar o país, CPI, entendeu? A única coisa disso tudo que eu concordo tem que mais é que vestir a camisa do Flamengo mesmo. Olha, em meio a tudo isso, falando em camisa do Flamengo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro enfrentaram ontem um teste a que muito poucos políticos podem se submeter atualmente. Que teste foi esse, Vini? Foi o teste do estádio? O teste do estádio. É difícil, né, Edgar? Porque... o estádio é aquele ambiente um pouco hostil, né? A torcida vai mesmo pra desabafar um pouco, pra xingar o juiz, pra xingar o adversário, às vezes pra xingar o próprio clube, né? E aí quando vê a figura de algum político lá, aproveita pra xingar um pouquinho também, pra ofender um pouquinho também. Mas digamos que passou bem pelo teste do estádio aí, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, tá ali também o deputado, o Hélio Lopes, que está sempre acompanhando o Jair Bolsonaro, e tinha a presença também de alguns outros ministros. O Barack Obama ali atrás, o segurança, parece mesmo. Eu vou pedir até pro Murilo já soltar pra gente o primeiro vídeo que a gente tem aqui, da chegada do Bolsonaro e do Moro no estádio. Então, muitos vídeos foram sendo divulgados e a reação da torcida foi a mais diversa, né, Edgar? Teve bastante gente que aplaudiu, como nós estamos ouvindo agora, né, na chegada dos dois. O Bolsonaro ergue a mão aí do ministro Sérgio Moro, muita gente aplaude, muita gente grita o nome do Moro, acaba ali ovacionando ele, e tem também, de fundo, você ouve também alguns assovios, algumas provocações, até porque o público é do mais diverso, né? Mas digamos que, no geral, os dois foram bem recebidos no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, onde ocorreu a partida entre Flamengo e CSA, e para alegria do Alexandre, o Flamengo acabou vencendo o CSA por 2-0. Podemos mostrar agora aquele segundo vídeo, Murilão, onde a torcida aí joga a camisa, onde a torcida acaba jogando a camisa pro Bolsonaro, ele veste ali a camisa, aí neste momento mais aplausos, né, mais ovações ali para o presidente. Que é palmeirense. Que é palmeirense e botafoguense. Ele é palmeirense. No Rio ele assumiu o Botafogo. Mas ele é de São Paulo, ele é do interior de São Paulo e ele é de, vamos dizer, de infância. O primeiro time dele é Palmeiras. Exatamente. E no Rio ele já vestiu a camisa também do Fluminense. Ele é parecido comigo nisso. Vasco. Qualquer time que tiver, eu fiz a camisa, Mas tranquilo. isso aí tem um termo do futebol que não é muito bom, que é vira casaca, né? E dos três filhos mais velhos, que eu saiba, o Eduardo e o Carlos são botafoguenses e o Flávio é vascaíno. E aí o momento também que o ministro Sérgio Moro também pega ali uma camisa jogada por um torcedor e veste a camisa em cima da gravata. Em cima ali da gravata, sendo bastante aplaudido, né? Dá aquelas saudações, o público todo filmando. Ele não ia vestir uma camisa do CSA, né?
Exatamente. Com todo respeito ao CSA, mas ali só tinha flamenguista. Se não me engano, é o time do Fernando Collor, né? É, o time lá é. do Mas Collor. obviamente Clube que Esporte de a Alagoas, né? presença da Alagoano. torcida do Flamengo era muito maior ontem. O jogo Sim. não foi no Rio, mas a torcida do Flamengo é uma torcida que é bastante plural, né? Bastante espalhada pelo Não me peça para ser pelo país isento nesse todo. assunto, tá? Pelo país todo. E digamos que passou bem aí pelo teste do estádio, tanto o presidente Bolsonaro como o ministro Sérgio Moro. Você foi no jogo, Zé? Foi acompanhar o Flamengo? Aí deu tempo de você, depois do expediente, Não. curtir? Não fui não, mas acompanhei de longe. Eu acho que devia ser um teste obrigatório para político, né? Tinha que passar por um estádio e fazer exatamente este teste. E veja bem a seriedade do ministro Sérgio Moro no estádio de futebol, com essa gravata, com paletó. Mas Ele dá a vestindo o impressão manto de que... sagrado, Zé. Ele tinha que estar ele sério já- mesmo. Mas depois de muita insistência ali do presidente, né? Dá a impressão de que o Moro já acorda, ele já dorme de terno, acorda de terno, né? Ele não se permite ali, tirou o paletó só, nada de tirar a gravata e colocou. Olha, Edgar, é um teste muito importante porque é espontâneo. Ninguém controla uma situação assim. Os presidentes tentam controlar os locais onde vão, há um grupo precursor que vai, analisa o ambiente, depois traz informações, e nesse caso não. É totalmente inesperado e espontâneo e um teste muito importante. Aqui em Brasília há uma simpatia com o Jair Bolsonaro, há uma simpatia com o atual governo, isso facilita um pouco, né? Mas olha, é um teste muito difícil e acho que mais de metade do Congresso Nacional e até de alguns ministros não passariam por um teste assim, não. Sim. Acho que devia ser obrigatório. Ô Zé, vou pedir pra você ficar um pouquinho mais com a gente aqui. O Vini tem mais um destaque pra gente do noticiário. Deixa eu só sobre esse assunto rapidamente. Fala, vai. O Nelson Rodrigues falava, né? Ele que escreveu muito sobre futebol, dizia que o Maracanã vaiava até mulher bonita e tal, que é um teste muito duro. Agora, é bom lembrar que na pesquisa que o Ibope fez sobre as torcidas, proporcionalmente a maior torcida do Flamengo no Brasil é em Brasília. É em mais Brasília? do que no Rio de Janeiro. É mesmo? Então É ele curioso também isso. deu. Ele foi na certa. Foi o estado do Mané Garrincha quando tem jogo do Flamengo, normalmente só tem flamenguista lotado. Vamos estender um pouco o que o Alexandre já mencionou aqui na nossa conversa, nesse primeiro bloco. Vini, queria que você desse mais detalhes pra gente desse chumbo trocado aí entre o jornalista Glenn Greenwald e a Globo, né? Nessa história aí do material que depois acabou sendo revelado pelo site. Parece que ele teria levado ou desejaria que isso fosse ali mostrado pela TV Globo, né? Isso, Edgar. O Glenn ele deu uma entrevista para a agência pública e ele tem demonstrado aí um certo desconforto ao tratamento que a Globo tem dado aí para as matérias divulgadas pelo Intercept e diferentemente da imprensa geral. E ele considera isso muito ruim pro conteúdo que está sendo apresentado, porque ele vê a Globo, obviamente, que é ali com um monopólio ainda da audiência, como algo que, se for maior explorado, obviamente que vai chegar em mais pessoas, né, Edgar? Então, ele diz o seguinte: preciso falar que depois de publicar o que publicamos, acho que com uma exceção que é a Globo, a grande mídia está reportando o material de forma mais ou menos justa, com a gravidade que merece. Então, ele fala que a Globo está tratando a história como um crime, que eles acham que a fonte do Intercept cometeu esse crime, né, e que isso é o que deve ser mais explorado aí, e não propriamente A maneira. as acusações que estão ali expostas na reportagem. E ele acaba falando também, uma acusação até bastante grave, que a Globo e a Força Tarefa da Lava Jato são parceiras. E os documentos que eles obtiveram aí mostram isso. Ele fala assim, não é só eu que estou falando isso por causa da Globo. Os documentos mostram como Moro e Deltan estão trabalhando juntos com a Globo e nós vamos reportar. Então eu sei disso já. E a reportagem está mostrando. A Globo foi para a Força Tarefa da Lava Jato aliada, amiga, parceira, sócia. Assim como a Força Tarefa da Lava Jato foi o mesmo para a Globo. Depois, então, dessas declarações do Glenn, a Globo divulgou uma nota oficial dizendo que foi procurada
por e-mail pelo Glenn no último dia 29 de maio, onde o Glenn ofereceu uma nova parceria à Globo. Eles já haviam trabalhado juntos em 2013, no caso Snowden, com relação ali aos documentos relacionados até ao Brasil, e que o Glenn ficou muito satisfeito com aquela parceria, fez elogios, a Globo até tomou uma linha de frente ali para que ele não sofresse com alguns processos judiciais. Então, ele mandou esse e-mail, as partes se encontraram pessoalmente no dia 5 de junho na redação do Fantástico, e o Glenn colocou ali que tinha uma bomba prestes a explodir. E também tratou ali de algum possível desentendimento entre as duas partes. Por quê? Porque a Globo refutou, repudiou um artigo que o David Miranda, marido do Glenn, deputado do PSOL, fez para um jornal do internacional, criticando a cobertura da Globo durante o impeachment. Então a Globo refutou aquela matéria dele, e o Glenn não gostou muito, também criticou a Globo. Então eles trataram de falar, tá tudo bem entre a gente? Tá. Mas aí a Globo falou, nós precisamos então conhecer o material, conhecer esse conteúdo antes. No que o Glenn pegou então e acabou saindo daquela reunião. Dias depois, o Glenn manda um e-mail dizendo que, como a Globo não mostrou interesse, então que a conversa estava encerrada por ali. A Globo diz também que deu o espaço devido na programação dela, que no Fantástico, até no dia que a notícia foi revelada, teve uma matéria de 5 minutos, e que depois o próprio Intercept também ofereceu um dos seus editores para ir até o programa do Bial na segunda-feira. Só que a Globo também recusou, porque acha que o caso ainda não está 100% esclarecido, até porque o Intercept diz que esse é só o começo. Então a Globo prefere que tudo seja divulgado para eles fazerem uma entrevista como essa. E aí, Edgar, termina assim a nota da Globo. Por tudo isso, causa indignação e revolta esses ataques desferidos pelo Glenn. E que, se ele pensa tudo isso, por que insistiu então nessa parceria? O comportamento de Glenn nos episódios aqui narrados permite ao público julgar o caráter dele. O Glenn já divulgou uma nota agora pela manhã no Twitter dele, dizendo que as acusações da Globo são falsas, que isso serve para distrair a atenção do foco principal, que é o conteúdo apresentado pelo Intercept. Diz que teve sim essa parceria em 2013, até elogiou mesmo a repórter da Sônia Bride, que fez ali a matéria com ele, mas que ele reserva algumas críticas à Globo, como o posicionamento da emissora anos atrás com relação ao apoio à ditadura, e que ele percebe e que agora se reforça algumas críticas por essa diferença de tratamento que ele considera que a Globo está dando aí à matéria do Intercept, que, segundo o Glenn, a emissora está tentando abafar. O Alexandre falava um pouco nesse sentido, Agora, a Globo está sendo atacada, na verdade, para os dois lados. Se você olhar, isso pode ser um crivo de tipo, estamos no caminho certo. Ele falando e eu pensando assim, Só o Glenn para me fazer concordar com a Globo, Mas, enfim, a posição da... E o Glenn, ele, acho que tem uns 2 dias, deu uma entrevista para uma emissora americana, e a emissora americana tentando entender o que acontece na política brasileira, e ele falou que o que acontece, para resumir, é que o Brasil tem uma elite que odeia o Lula porque pobre começou a andar de avião, sabe? Então, assim, é esse cara que quer que eu acredite na palavra dele automaticamente, sem ver prova, entendeu? Ele tem a opinião dele, ok, eu tenho a minha, todo mundo tem a sua, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem sua visão de mundo, mas ele é um agente político, ele tem uma mão, um viés político muito claro, como você mesmo mencionou, casado com um deputado federal do PSOL que ocupa a vaga do João Willis, O João Willis não assumiu o mandato, alegou também que estava sendo ameaçado e entregou o cargo para o Davi ou David Miranda? David Miranda. Isso. Então, assim, a gente tem que tomar realmente... Acho que a postura da Globo está muito bem defendida, é extremamente defensável, Quer dizer, você solta um material sem dizer qual é a fonte, sem mostrar, e já quer ir pro Bial, já quer sentar na janelinha do avião, E a Globo fala assim, tá bom, no dia que você me mostrar tudo, eu te ponho com o Bial, eu faço, mas deixa eu ver, ter acesso. Então vocês não mostraram interesse. E parece estranho,
por que o Glenn, então, iria realmente oferecer essa matéria para a Globo Isso. se ele tem documentos ali que mostram uma possível parceria, uma possível aliança da Força Tarefa com a emissora? Ele ia esconder isso, então, do público se fizesse essa parceria com a emissora ou ia soltar depois? É uma boa Não questão. exatamente, não faz sentido, né? Olha, agora 10 horas 40 minutos. O Zé caiu, eu até queria ouvir o Zé no final, mas caiu a nossa conexão com ele. Agora faltando 20 minutos para as 11, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, nosso convidado de hoje vai completar 79 anos, mas quem olha a sua agenda profissional pode pensar que ele tá mentindo a idade, claro, pra mais, né? O maestro João Carlos Martins, eu queria desejar as boas-vindas aqui, em nome do Morning Show, dos meus colegas, que é uma honra tê-lo aqui pra bater esse papo nessa manhã de quinta-feira. E eu já logo de cara quero saber, tem um monte de concerto especial acontecendo aí, em datas que se avizinham ao seu aniversário. Eu quero saber deles, maestro. O que vai acontecer? Você no próximo dia 25 completa mais uma primavera. Como eu digo sempre, toda manhã eu acordo, primeiro eu abro os jornais para ver se meu nome está nos obituários. Se não está, eu peço 2 ovos fritos e parto para a luta. O que é importante, porque em tempos de internet tem sempre gente Matando sendo matada e tá continuando viva. Outro dia eu levei um susto porque tinha um homônimo, entende? Peraí, me mataram, eu não tô sabendo. Mas a Jovem Pan mudou a minha vida. Por quê? Porque há uns meses atrás, quando foi da peça Concerto para João, eu vim aqui para um programa, para uma entrevista. E 2 dias antes, o Alexandre Nero falou para mim: "Pô, João, como você é brega?" Eu falei: "Como brega?" O Alexandre Nero é o ator? O ator que fez o filme A Minha Vida. Sim. Fez o meu papel cinema. no filme João o Maestro. Ele falou: "Como você é brega?" Eu falei: "Como brega? Gravei toda a obra de bar, me matei na vida, toquei em todo mundo." Ele falou: "Porque eu vejo suas mensagens no Instagram." Eu falei: "Mas o que quer dizer Instagram?" Ele falou: "Instagram é rede social." Eu falei: ô Nero, olha aqui. Eu não tenho Olha isso o meu aí. telefone. Flip, abre ele. Tem jovem que nunca viu isso. Olha Sensacional. Como é que é? telefone. Aí eu peguei e aqui na Jovem Pan, um dia antes eu comecei com o Instagram. Foi aqui que você lançou o seu Instagram. Maestro João Carlos Martins. E hoje, isso faz alguns meses, e hoje não há nada de robô. Então já porque o Alexandre Nero falou: "Você deve ter imagens do mundo inteiro você tocando. Sim. Cada 3 dias põe em algum lugar do mundo que você tocou ou regeu." E eu comecei isso. E hoje, para a música clássica, é claro que é um número pequeno em comparação aos outros, mas está chegando a 70 mil seguidores fiéis. Sim, E incrível. vai embora. Seguidores orgânicos, né? Orgânicos. Então Verdadeiros. vamos virar 71 mil. É @maestro João Carlos. Não, é Maestro João Carlos Martins. Olha aí, @maestro João Carlos Martins. Hoje, por exemplo, eu digo que antigamente eu fazia 21 notas por segundo no piano. Hoje eu digo que em cada 21 segundos eu faço uma nota. Uma nota. Então hoje, por exemplo, eu mostrei com Eleazar de Carvalho, nós dois tocando Uma Loucura. E depois, às vezes, mostro eu com todas as minhas deficiências, mas tocando sempre procurando o perfeccionismo. Maestro. Então foi por causa da Jovem Pan que eu conheci a rede social. Que então, bacana, olha aí. isso a O vocês. senhor está contemporâneo, né, dessas mídias de hoje, mas o senhor fala uma coisa muito bonita, sempre ouvi. No pouco que eu estudei, fui conhecer um pouco de música também, eu sempre ouvi assim, o gênio, ele vai empurrando o seu limite para quando ele chegar ali, lá na frente, ele desconstrói tudo, como o Picasso fez com a pintura, ele desconstrói tudo e entende a importância de que uma nota, muitas vezes, vale muito mais do que 1000. É verdade. E o senhor está Não, dizendo isso aí, eu estou me lembrando. Você né? quer saber de uma coisa? O que você falou é muito certo. Hoje, é como é o final do filme João Maestro, que eu toco uma parte de um concerto de Schumann. Hoje, cada nota que eu toco, quando eu toco, hoje só sobraram 2 polegares depois da última operação. Mas cada nota que eu toco, eu ponho a alma, o coração, ponho tudo, entende?
E eu sempre fui um maníaco por perfeccionismo. Eu ajudei, fora os acidentes, que eu tive periférico, lesão no cérebro, lesão... Fiz 24 operações. Então, eu digo, cada nota que eu toco é como se eu estivesse agradecendo a Deus por continuar na música e eu ponho a alma em cada nota. Que beleza. Então, sempre gera aquilo que eu procuro, que é a palavra emoção, entende? Essa é a minha procura. Quais são os eventos que a gente tem aí, só pra gente não perder esse fio aí, né? São vários shows, como eu falei aqui, que vão acontecer um pouco antes, um pouco depois do seu aniversário, que é agora, como eu disse, dia 25. Eu tenho ainda concerto no Municipal, estou regendo nesse ano muito Bach, Beethoven, Brahms e Villa-Lobos. Mas no dia do meu aniversário, porque eu nunca celebro aniversário, eu não gosto de celebrar aniversário, mas sempre no dia do meu aniversário eu faço um concerto. E nesse ano eu resolvi fazer um concerto totalmente diferente, que eu acho que vai ser uma coisa fantástica, porque vai ter uma tela tridimensional no fundo e a orquestra vai executar os 16 principais temas do cinema. Que É incrível. cinema em concert. Caramba. Que legal. Incrível. Começa Vai com... ter Star Wars? Hã? Star Wars? Alguma coisa de Star Claro Wars? que tem. Poxa, Olha! se eu tô dizendo isso, tem um amigo meu, Tony Beckmans, ele é um músico, pianista, ele eu tem... sei. O senhor conhece ele? Claro. Ele tem o projeto Cine Piano, onde ele com o piano Eu sei. e projeta mais... Com uma orquestra... Não, com orquestra É com emocionante, 70. Uau! né? É com orquestra com 70 elementos e começa no telão com uma pianola e a orquestra mesmo fazendo um tema de Carlitos, de Charlie Chaplin. Sim. Depois passa para o Smile, vem para o Vento Levou e do Vento Levou vem. Inclusive tem o Tubarão, John Williams. Ah, que legal. John Williams, Aí tem, vem John Williams. Incrível. tem o Poderoso Chefão, claro, Brilhantina, do Johnny Travolta, mas até, posso contar aqui em primeira mão, até tem uma surpresa, vai ter uma hora que vão me dar uma espécie de uma espada. Sabre e de eu vou luz? fazer a do Hitchcock. A psicose. Ah, que legal. Psicose, tudo. Tem um farol. acting, então, junto? E vai ser no Teatro Santander, dia 25, no dia do meu aniversário, que eu faço 79 anos, porque os 80 anos eu vou celebrar com 2 concertos, não na data do aniversário, 2 concertos, um no Carnegie Hall Uau. e outro que eu não posso contar agora, mas que vai ser um concerto bárbaro. Mas já estão certos. Mas já Tem um tão certo. concerto aqui que eu acho que a gente pode contar, maestro. Hein? Dia 18, o senhor vai fazer show com Chitãozinho e Chororó Isso. no Allianz Parque. Eu queria saber, assim, o senhor sendo um homem muito eclético, como é que se deu essa junção com a música sertaneja, se o senhor gosta do ritmo. E aí, me perdoe, eu vou precisar perguntar uma coisa que talvez algumas pessoas achem que eu não deveria, mas o que o senhor acha do retorno de Sandy Júnior? Eu acho que faz parte. Qualquer pessoa. Quem foi um dia pode voltar, né, maestro? Não, o que eu acho é o Só volta seguinte. quem foi, né? Não, o que eu digo é o seguinte, que no caso do Chitãozinho, é o que significa a palavra humildade. Eu estava fazendo um programa com a Hebe e na outra sala estava o Luciano e o Zezé de Camargo. Aí eu não entrei na sala do Luciano e Zezé de Camargo, falei, nem sei se eles me conhecem, e eles não entraram na minha sala falando, quem sabe, no meu camarim, quem sabe o maestro nem vai falar conosco. Mas a Hebe chegou, juntou nós 3. Aí eu cheguei e falei, a Hebe falou, por que vocês não fazem um concerto juntos? Olha aí, hein? Aí eu falei, Zezé, vamos fazer. Aí o Zezé foi lá em casa e combinamos um concerto. Mas aí eu telefonei pro telefone do Zezé e ele não atendeu umas 3 vezes. É que ele estava com um problema na voz. Tinha feito a cirurgia, acho, né? Aí o meu produtor falou, fala com o Chitãozinho. Eu acho que a melhor mentira do mundo é a verdade. Eu cheguei, falei, encontrei com o Chitãozinho Chororó, falei, olha, a história é a seguinte, ia ser com o Zezé de Camargo, mas tem algum problema na voz dele, eu quero saber se vocês aceitariam, mas eu não teria coragem de contar para vocês que eu falei, fazer comigo. Aí o Chororó falou, claro, estamos juntos nessa.
E quando nós fizemos o concerto, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Até o Jô Soares mostrou eu chorando na hora que o... Emocionado. Emocionado, porque o Chororó fizemos na Sala São Paulo. E o Chororó falou, nós chegamos nessa estação Júlio Prestes há 40 anos atrás, com uma maletinha, e eu não acredito que hoje eu estou com uma orquestra, com a Baquiana Filarmônica SESI SP, cantando aqui na Sala São Paulo com você. Eu tô me arrepiando. Olha, tô arrepiado sério de ouvir essa história, porque eu assisti o filme deles e acompanhei a história deles. É incrível, é incrível. E aí o nosso concerto depois ganhou o Grammy. E aí Incrível. Nós fizemos isso umas 4, 5 vezes e realmente agora vai ter uma participação especial deles no concerto do dia 18, acho, ou 19, no Allianz Parque. Dia 18. De agosto. 18 de Agosto. Mas no Allianz Parque, depois vão fazer também, porque eu faço, no fundo, dos 200 concertos, 190 e você acredite se quiser. Eu faço questão de fazer concertos em cidades de 5 mil habitantes, de 7 mil habitantes, do mesmo jeito que vamos para o Carnegie Hall, para o Lincoln Center ou para com a mesma energia, com a mesma dedicação. Não, e cada concerto, na Fundação Casa, em Presídio, e cada concerto que vai começar, por exemplo, domingo retrasado, eu estava ao meio-dia no Teatro Municipal e às 5 horas da tarde numa favela. Sim. E na favela tinham só 100 pessoas, e o Municipal tinha uma fila. E aí eu falei para a orquestra, esse concerto na favela é o concerto mais importante da nossa vida, Incrível. como eu falei no Municipal. Incrível. Então, na hora que você luta pela democratização da música clássica, você está fazendo... Por isso que eu digo, 90% dos concertos são só de música clássica. Mas esse... Com as populares. Cinema em concert. Cinema e com o telão lá atrás, porque o telão é incrível. todo ele. Você pega, vai ter, por exemplo, de cada filme pode ter 28 segundos somente do filme. E vai ser com cenas da época. Um pupurri, Isso. Vai ter sempre a cena do filme e aí A o orquestra conteúdo está sendo produzido numa tela tridimensional. Incrível, Você incrível. sempre teve esse trabalho, né, de parceria, né, com esse gênero pop, tentando alcançar mais pessoas, atrair mais pessoas para a música clássica, que tem gente que acha que um não pode se misturar com o outro, né, maestro? Só para você ter uma ideia, nós já atingimos com música clássica 16 milhões de pessoas ao vivo. O que eu digo? Aquele pessoal de Sala São Paulo, que só acredita em Sala São Paulo, aquele pessoal de nariz empinado, onde a gente, segunda-feira, eu regi na Sala São Paulo, eles entenderem que a música sertaneja é importante. E o público da música sertaneja entender que tudo vem da música clássica. Da música clássica. O trabalho que o senhor faz é primoroso, é uma coisa da maior importância. E falando dessa conexão com a música popular, no caso do Chitãozinho Chororó, que o senhor disse, a importância de você ter contato, ter a oportunidade de ter contato com esse tipo de música, que transcende. Ela é uma música que é considerada elitista, é inegável isso. Ela surgiu nas cortes, ela surgiu de uma maneira a atender desejos aristocráticos, mas ela, quando o senhor faz esse movimento de traduzi-la e levá-la de uma forma acessível, né, para todos, democraticamente, olha, é um trabalho que eu lhe parabenizo aqui em público, porque é da maior importância. Eu me lembro que, quando pequeno, veja, eu não tenho uma vivência tão grande na música clássica, mas me aprecia, gosto de ouvir. Domingo de manhã, acordar e pôr uma música clássica no meu Marantz quadrofônico ali, é a coisa mais linda do mundo. Agora, eu me lembro quando jovem, em Campinas, que é a minha cidade, assisti aos concertos ali no Teatro de Arena, em Campinas, no Centro de Convivência, no centro da cidade, promovidos pela Orquestra Sinfônica de Campinas, regida pelo maestro Benito Juarez. Fantástico! Que levava Milton Nascimento. O Benito Juarez chegou a fazer da Orquestra de Campinas a melhor orquestra do Brasil me na lembro época. me lembro disso. Tocava Milton, tocava Tom Jobim, tocava Elis Regina, tocava Gilberto Gil, Caetano Veloso. Foi uma guinada que levava e era repleto de gente, cheio, lotado, um evento lindo, democrático, grátis para a população. Quer dizer, de uma
uma música originalmente elitista, né? Que tinha aquela aura de elitista. Claro. É um trabalho incrível Quer esse. saber uma loucura? Há cerca de 15 dias atrás, ou 20, eu regi a quinta de Beethoven, em pleno, eu acho que era no Tom Brasil, e na segunda parte, Edu Falassi, do Angra. Estão perguntando sobre isso. Você tocou heavy metal. Heavy metal, heavy metal. Perguntou e aí aqui eu o Bruno. regendo lá heavy metal, meu Deus do céu. É uma Quando eu- loucura? Mas tem a ver. Quando eu vi todo aquele volume de som, eu falei, meu Deus, eu vou me perder aqui. Aí eu ficava regendo, mas foi o dia mais nervoso da minha vida, mas deu tudo certo. Mas essa questão do metal, esse metal que deriva do clássico, que tem muito elemento da música medieval, da música celta, Tem mesmo. combina muito com a sinfônica. O Led Zeppelin É muito melódico. fez isso. Não, para você ter uma ideia, em 1970, eu, no fundo, na minha vida tem cerca de 5% só de concertos não clássicos. Mas em 70, eu fiz um concerto com o Ray Charles, os Santanas e Emerson Lake and Palmer. Que demais. Maestro, eu vou ter que fazer um intervalo aqui, já tô com a corda no pescoço, mas a gente retoma Tá esse bom. bate-papo com o maestro João Carlos Martins aqui, que logo mais completa 79 anos, está conversando com a gente sobre vida, sobre música clássica, sobre música popular, acessibilidade, tudo isso aqui no Morning Show. Daqui a pouco a gente volta, 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Hoje o papo aqui com o maestro João Carlos Martins no Morning Show. Alexandre, vamos lá, é com você. Primeiro, agradecer a honra de estar aqui, entrevistando a presença do maestro. Numa época dessa que a gente está tão polarizado, tá esse clima, né, as redes sociais, todo mundo guerreando, eu queria ver a sua visão da importância de levar beleza para as pessoas, de levar o espírito das pessoas, de sair desse dia a dia conflituoso e as pessoas poderem ter contato com o melhor da música, com beleza. Isso não é importante? A gente não está precisando disso? É muito importante pelo seguinte, você começa a perceber que você consegue ver algo, por exemplo, que está acontecendo em Moscou naquele minuto. Algo que está acontecendo em países que você não imaginava que estivesse fazendo um trabalho tão bom, por exemplo, com a música clássica. Do mesmo jeito que eles veem você. Eu fiquei impressionado outro dia de ver o número de visualizações em CDs meu da obra de Bach. Porque a minha dedicação foi na obra de Bach, foi quando eu ganhei o primeiro disco de ouro, quando eu tinha 60 anos. Foi nos anos 60, quando eu tinha 20 anos. E quando eu tinha 20 anos, realmente, por que eu considero o Instagram para mim importante, o maestro João Carlos Martins? Porque eu estou botando cenas, eu tocando desde nenhum de vocês eram nascidos, e quando eu tinha 18 anos, eu já corria todos os continentes levando o nome do Brasil. E essas cenas eu tenho. Então, estou colocando aos poucos, cada 3 dias, 50 segundos. Então, eu acho que hoje, de repente, quem me convenceu que a rede é importante, e o que é a importância da rádio? A rádio tem uma importância que só ninguém imagina. No meu filme, João Maestro, tem duas cenas de rádio. Uma que eu estava num táxi, que a história é verdadeira, e eu estou ouvindo eu mesmo tocando em Nova York pela rádio do New York Times. E qual foi a minha sensação num documentário que foi feito na França da minha vida. E a outra é quando eu chego de táxi no Carnegie Hall, na minha volta, que eu fiquei 7 anos sem poder tocar por causa do acidente que eu tive de futebol com o time da Portuguesa, que rompeu o nervo ulnar. Eu estou voltando para ir no Carnegie Hall. E quando o táxi, e eu não gosto desse negócio de limusine, quando o táxi está chegando, estava falando na rádio, hoje é a volta do pianista brasileiro João Carlos Martins, e eu estou lá, e o Mauro Lima fez questão de colocar isso no filme. Aí, quando eu chego no Carnegie Hall, eu falei, sei lá como é que vai estar o teatro. Por acaso tinha 2.800 pessoas na plateia, e botaram mais 300 cadeiras no palco. Extra. Acontece o seguinte, tinha uma fila, e eu falo pro motorista, o que é essa fila? O
O motorista falou, é a fila para hoje aí do Carnegie Hall. Ele falou, o senhor também vai entrar na fila? Eu falei, não. Ele falou, quem vai tocar? Eu falo, os Osmonds. Ele falou, os Osmonds já morreram há muito tempo. E aí eu vejo a fila. E aí que eu fiquei emocionado. E na hora que eu fui entrar em palco, que o meu empresário mostrou 300 pessoas coladas no piano, fora as 2.800, naquele minuto eu falei, meu Deus, é a noite da minha vida, eu vou entrar como um touro, porque eu detesto tourada, mas um touro que vai vencer o toureiro. Olha que maravilha. Sabe o que eu ia te perguntar, maestro? Você falou desses momentos onde você era um jovem e representava o Brasil e tocava pelo mundo inteiro. Quem são os jovens hoje brasileiros na música clássica que a gente pode procurar, talvez no Instagram ou talvez em algum lugar para a gente poder ouvir? Eu acho que, por exemplo, o Brasil, no campo da música, no campo do piano especificamente, teve a Guiomar Novaes, Madalena Taraferro, que foram símbolos. Depois, na nossa geração, tem o Nelson Freire, o Arthur Moreira Lima, eu mesmo no piano. E agora tem uma nova geração, por exemplo, teve um garoto que ganhou um concurso aí, o Prelúdio. Tem um jovem chamado Cristiano Budu, se não me falha a memória, que são bons. Mas a carreira em si internacional depende de estar, não só da disciplina, eu sempre digo, 2% é o dom de Deus e 98% é a disciplina do atleta, e depois estar na hora certa, no lugar certo. A minha estreia no Carnegie Hall foi porque a Eleanor Roosevelt assistiu ao meu concerto em Washington. Ela falou, vou fazer sua estreia no Carnegie Hall quando eu tinha 20 anos. E aí começou uma carreira. Então também depende um pouco do fator sorte. Do fator sorte. Olha, O senhor acha que há preconceito contra a música popular brasileira como funk e o próprio sertanejo com quem o senhor vai tocar? O senhor acha que ainda é possível ter preconceito num país tão miscigenado quanto o nosso? Boa a sua pergunta, porque às vezes também pergunto se tem preconceito contra a música clássica daquelas pessoas que estão acostumadas mais com rock and roll e tudo mais. Eu só acredito numa palavra, no que diz respeito à música. Qualquer tipo de música, desde que seja de bom gosto, música explica que Deus existe. E no momento que você entra num palco, você está lá para transmitir emoção para o público. Por isso que muitas vezes, eu sou um velho chorão, quantas vezes eu estou tocando, aliás, essa cena eu botei no Instagram, o Chororó cantando Ave Maria comigo, e aparece as lágrimas correndo no meu rosto na Sala São Paulo, com o Chororó cantando, de tal forma que ele cantou. Então eu acho que a música, quando ela é de bom gosto, ela explica a música que Deus existe. O que acontece? Claro que Bach já está vivendo há 300 anos, continua hoje. Agora, acontece que as músicas de bom gosto, por exemplo, como por exemplo, Piazzolla, Tom Jobim, essas músicas ficam. Outras morrem 2 ou 3 anos depois. Porque não conseguem sobreviver, porque não são aquelas músicas que simbolizam. Essa é a razão porque Burt Bacharach, Mancini, Nino Rota, Morricone, todos esses vão sobreviver. Agora, tem muitos que ficam no meio do caminho. O maestro já tinha o meu respeito expresso aqui anteriormente nas minhas palavras, mas olha, quem fala rádio tem mais ainda o meu respeito, porque eu acho que assim, a importância desse veículo que a gente está aqui, que está nos unindo todo dia, né, é muito simbólica, né? E em tempos em que nem mais a camisa da nossa seleção brasileira une a nação, né, a música ainda resta nesse contato comum a todos nós humanos. Eu, mais uma vez, queria agradecer a presença do senhor aqui, só para a gente passar o serviço dos shows, só relembrando o nosso ouvinte que chegou agora, quem está nos acompanhando, dia 18, então, no Allianz Parque, tem o show... De agosto. Dia 18 de agosto, tem o show no Allianz Parque com o repertório do Chitãozinho Chororó. Que mais? E dia 25 agora de junho, na outra terça-feira, Cinema em Concert, os 16 principais temas da história do cinema. Sim. E Nunca vou esquecer que a música é prova da existência de Deus. Essa frase me marcou muito agora, fiquei emocionado de ouvir. E eu digo, e a última coisa que eu digo sobre rádio é o seguinte, eu posso falar porque nenhum de vocês eram nascidos.
eu tive mais emoção quando eu tinha 18 anos e ouvi pela rádio o Brasil ser campeão do mundo, com toda aquela estática, tudo mais, gol, Garrincha, Vavá, do que eu tenho assistindo um jogo hoje. Você não imagina a emoção, essa é a emoção que a rádio causa aos ouvintes. Maestro, você, além dos concertos, você esteve envolvido agora nos últimos anos, né, com espetáculos sobre a sua vida, sobre E projetos sociais, muito. filmes sobre a sua vida, projetos sociais. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar o seguinte: qual que é a importância do incentivo do Estado para esse tipo de projeto? Como que você vê? Porque hoje está sendo muito discutido, principalmente com o novo governo do Bolsonaro, né, esses incentivos à cultura aqui no Brasil. Tudo que eu fiz, eu nunca fiz nada com o governo, sempre da iniciativa privada. Mas eu dou um exemplo para você, o que significa você acreditar numa causa. Numas apresentações minhas na Fundação Casa, no Natal, os jovens já com liberdade assistida, deixaram na portaria do meu prédio, tio Maestro, Feliz Natal. A música venceu o crime. Olha. Então, quando você recebe uma carta dessas, que está lá em casa, no ponto principal do meu apartamento, você se emociona. O Maestro, eu vou aproveitar um pouquinho mais aqui da tua presença aqui. O senhor falou tanto do Johann Sebastian Bach. Tem que falar direito, o Bach, né? Não é qualquer Bach, não. Não é Bach. Não, mas por causa de Bach eu tive um problema muito grande. Eu estava assistindo um jogo da Portuguesa e aí um senhor me apresentou para uma senhora e falou: sabe quem é esse senhor? Ela falou: não. Ele falou: João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. Ela falou: hã? Ele falou: claro que a senhora não esperava encontrar o maior intérprete de Bach num jogo da Portuguesa. Ela falou: é que eu não frequento barzinho, não. Ô Maestro, o senhor falou da música, né, que ela toca e nos faz ter a sensação de que Deus existe, né? O Bach, no caso, ele era um sacerdote, ele era um padre, não era? Não, Vivaldi era padre. Vivaldi. Mas Bach, ele foi o maior compositor ligado à religião, com as cantatas. Cada domingo ele escrevia uma cantata, em Leipzig. E eu fui presidente 2 vezes do concurso Bach International Competition, que é de 4 em 4 anos, uma espécie de Copa do Mundo. E eu pude pegar as partituras que tiraram de um banco para que eu pegasse nas mãos, as partituras de Bach. Então, Bach foi a síntese de tudo e foi a profecia de tudo que aconteceu na música. Por exemplo, um dos últimos concertos do Dave Brubeck, que foi um dos maiores jazzistas do século passado, foi comigo no Lincoln Center, em Nova York, tocando um concerto que ele fez em homenagem a Bach. E eu digo mais uma outra coisa, aí não é só a rádio e a televisão. Realmente, com a exposição na mídia, se eu ando na rua, o pessoal fala: ô maestro, mas o cara às vezes nem sabe meu nome. Mas um fala o que gravou a obra de Bach, um sabe o nome. O que ganhou o carnaval, o da superação, que perdeu as mãos. Mas eu acabei um concerto em Manaus, e no aeroporto, muitas fotos. Quando eu estou entrando no Finger, uma moça do McDonald's fala: maestro, a última foto. Aí eu tirei a foto, ela fala: e só mais uma para garantir, isso você sempre se ouve. Aí ela saiu toda orgulhosa e falou: finalmente consegui uma foto com o Pavarotti. Pera lá. Aí eu vi que eu não estava com a corda toda. Maestro João Carlos Martins, então, concerto com Chitãozinho e Chororó, dia 18 de agosto no Allianz Parque. E esses outros shows todos que tem por aí. Pra saber mais, é só entrar no Instagram do Maestro. Então vai estar divulgado lá? No Instagram eu não anuncio. Eu só coloco cenas minhas. Da vida. Conceitual. É conceitual. Desde os 10 anos de idade, meu pai gravava eu tocando. Eu filmando com uma máquina e com um gravador de fios de aço. Então tudo isso entra eu na Rússia, na Bulgária, nos Estados Unidos, no Canadá, em tudo quanto é canto, na China.
aí, Na muito China bom. rodei muito. Maestro, uma honra, um prazer tê-lo conosco, viu? Foi a honra, Muito obrigado. foi Mais minha. uma vez, vamos encerrar aqui ouvindo Juan Sebastian Bach. Opa, Peraí. meu Deus, que Obrigado, honra. obrigado, maestro. Obrigado. Agora 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Bom, estamos na quinta-feira e assim a gente vai terminando mais uma edição do nosso Morning Show. Obrigado, Alexandre, pela presa aí. Eu que agradeço o convite, é sempre uma delícia vir aqui. Agora, só para dizer que eu vi no Twitter que o Zé de Abreu disse que vai tacar fogo nas camisas do Flamengo dele, porque o Bolsonaro e o Sérgio Moro vestiram, a nação rubro-negra devolve pro Zé de Abreu dizendo já vai tarde, a porta da rua é a serventia da casa. Valeu, Alexandre. Obrigado a todo mundo que participou do Morning Show hoje aqui, interagindo com a gente. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência e amanhã tem mais. A partir das 10 da manhã. Valeu, tchau, cuidem-se, hein? Morning Show.